Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Abra a palavra de Deus. Tiago 5, 14 e 15. Vamos ler a palavra de Deus, né? Ler a palavra do Senhor. Nós estamos aqui. Tiago 5, 14 e 15 diz: se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja. Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Chame. Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que façam oração. Olha, presbítero tem que ter vida no altar mesmo, viu? Porque olha a honra. Olha a honra que um presbítero tem. Tem que ter vida no altar ou não tem? Tem que ser irrepreensível ou não? Tem que ser um homem de Deus. Tem que ser um homem de Deus, verdadeiramente, de jejum, de oração, de Bíblia, de congregar, de consagração, vida irrepreensível, uma casa toda bem governada, tem que ter um bom testemunho com os lá fora, tem que viver uma vida irrepreensível, tem que ser um homem verdadeiramente qualificado, escolhido, trabalhado, burilado, maduro, experiente, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, de preferência batizado no Espírito Santo, de preferência batizado no Espírito Santo. Por que de preferência, pastor? Vou te explicar. Olha, a Igreja Assembleia de Deus, ela errou muito quando ela colocou ali a exigência do batismo no Espírito Santo. Estou falando do que eu vivenciei. Já trabalhei muito em convenções, organizando consagrações, separando, conversando, aconselhando. Trabalhei muito já. Vi coisas de arrepiar. E eu vou falar. Olha, quando está lá no crivo, né, na exigência, só pode ser consagrado a presbítero aquele que é batizado no Espírito Santo. Teologicamente, eu discordo um pouco, porque todas as pessoas, quando aceitam a Jesus, eu tenho certeza que ela torna-se templo e morada do Espírito Santo. As pessoas, quando aceitam Jesus, elas tornam-se templo e morada do Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo, sim, para confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Agora, é necessário o presbítero ser batizado no Espírito Santo? É necessário, é bom, é maravilhoso. É maravilhoso, é necessário, claro que sim. Para que o batismo no Espírito Santo, ele traz uma experiência fora do comum, algo inexplicável, maravilhoso. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela tem uma comunhão mais profunda, uma intimidade com Deus mais forte. Ela mergulha verdadeiramente no mar do Espírito. Ela tem uma profundidade, uma comunhão a mais, algo mais profundo com Deus. Quando é batizado no Espírito Santo, sim. Mas quando você coloca que só é batizado, só é consagrado ao presbitério se for batizado no Espírito Santo, isso fica ruim. Porque por causa dessa exigência,
surgem as fraudes. Eu vi muitas pessoas imitando línguas estranhas para que fosse comprovado que era batizado no Espírito Santo e ser consagrado. E depois que era consagrado, você perguntava para a pessoa: fulano, você só falou língua no dia da consagração? Na realidade foi só naquele dia que Deus... Não, imitou línguas estranhas para ser consagrado. Ele mentiu. Ele fez aquilo dali porque ele sabia que na exigência tem que ser batizado no Espírito Santo. Então, as pessoas pecam, as pessoas mergulham no pecado, na hipocrisia, imitando línguas estranhas, para dizer que é batizado para ser consagrado. Isso não é bom. Quando a igreja exige, isso não é bom. Há muitas pessoas batizadas no Espírito Santo, que é presbítero, batizado no Espírito Santo, e que hoje tem um comportamento reprovado pela palavra de Deus. Conheço irmãos que não são batizados no Espírito Santo, não falam língua, foram consagrados ao presbitério e é uma maravilha de pessoa. Verdadeiramente, aquela pessoa, ela tem o fruto do Espírito Santo na vida dele ou dela, que são 9. O fruto do Espírito Santo tem que sair de dentro para fora na vida do presbítero. Então, eu acredito que consagrar ao presbitério não exige que seja batizado no Espírito Santo. Se for, melhor ainda, glória a Deus. Mas se não for, o comportamento de muitos irmãos que não são batizados no Espírito Santo fala muito mais alto do que aqueles que são batizados e ainda comete erros absurdos e grotescos, que é uma vergonha para o Evangelho. Então, essa exigência, pelo menos, eu não cumpro. Eu acho que o que vale é caráter. O que vale é ter uma vida irrepreensível. É verdadeiramente ser um homem de Deus, para que ninguém não caia no pecado de estar imitando línguas estranhas, de estar inventando línguas estranhas, de estar mentindo dizendo que é batizado sem ser batizado no Espírito Santo, de estar forçando a barra em uma coisa tão séria, sublime, gloriosa, que é o batismo no Espírito Santo. Então, por conta disso, consagramos sem essa exigência. Mas, se for batizado no Espírito Santo, melhor ainda, porque com certeza essa pessoa tem uma experiência com Deus a mais. Mas isso não quer dizer nada. O que fala língua aqui, na maioria das vezes, comete tantas coisas erradas e absurdas que esse irmão aqui que não fala língua, que não é batizado, não comete. Vive uma vida irrepreensível. Então, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. É uma exigência que colocaram que, particularmente, no nosso ministério, nós não temos. Mas a responsabilidade do presbítero, ela é grande, ela é tremenda. Quando diz aqui, se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja. Chame. Venha, presbítero. Venha, homem de Deus. Homem consagrado. Homem separado. Homem irrepreensível. Homem de Deus. Venha, presbítero. Chame os presbíteros da igreja para que façam oração.
e ponham azeite. Tem gente que é contra o azeite. Está na Bíblia. Está na Bíblia, meu irmão. Você não pode tirar da Bíblia. E ponham o azeite na cabeça da pessoa, em o nome do Senhor. Então o presbítero vai orar, vai ungir com azeite na cabeça, e o versículo 15 continua. Essa oração, a oração do presbítero, feita com fé, tem que ser feita com fé. Por isso que presbítero tem que ter muita fé, tem que ser um homem de fé, tem que ser verdadeiramente uma fé genuína. A oração feita com fé salvará a pessoa doente, salvará o doente, o Senhor lhe dará saúde, glória a Deus, receba saúde, e perdoará os pecados que tiver cometido. Veja a responsabilidade de um presbítero. Veja, por isso que Paulo exigiu tanto de um presbítero, por isso que Paulo cobrou tanto do presbítero, por isso que Paulo fez tanta exigência, tanta cobrança na vida cotidiana, na igreja, lá fora, de um presbítero. A responsabilidade que o presbítero tem, é ele que é chamado para orar pelos doentes, é ele que é escolhido com exclusividade pela Bíblia para orar pelos doentes, e ele tem que ter uma vida no altar, para que ninguém ali na igreja fique dizendo, olha, aquele presbítero que está orando por mim, ele não é muito sério, não. Quando eu estou aqui com os olhos fechados, ele fica me paquerando. Aquele presbítero que está ali colocando o azeite sobre a minha cabeça, não é muito de Deus, não. Eu já vi ele, né? Eu já vi ele fazendo isso. Não é coisa de homem de Deus. Aquele presbítero que está ali orando pelos doentes, ungindo os doentes, eu conheço a vida daquele homem. Ele bate na mulher, ele tem um amante, ele subjuga os filhos, maltrata os filhos, ele compra e não paga. Ele é um charlatão, mentiroso, hipócrita. Ele não presta, ele não é um homem de Deus, ele não é digno de estar ali no púlpito orando pelos doentes, ele não é digno de estar ali botando a mão na cabeça dos irmãos, ele não é digno disso, ele não é digno daquilo. Por isso que Paulo exigiu tanto, cobrou tanto dos presbíteros. Por isso que Paulo falou tanto dos presbíteros, dizendo, homem vigia, homem vigia, homem vigia. Cuidado, presbítero, cuidado, você tem que ser irrepreensível. E quem está aqui falando a importância de orar pelos doentes e a importância de ungir com azeite dos presbíteros, não é Paulo mais não. É Tiago, irmão do Senhor, presidente da igreja de Jerusalém. Ele que presidia a igreja de Jerusalém, ele estava dizendo, os presbíteros têm a exclusividade de orar pelos doentes e ungir com azeite, e essa oração tem que ser feita com fé, e a oração sarará o doente, e o doente ficará perdoado dos seus pecados. A pessoa ganha a cura e ainda ganha o perdão dos pecados, através da oração dos presbíteros com azeite, com óleo de unção. Ganha a cura da enfermidade e ainda o perdão dos pecados. Olha que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. E a gente continua, né? Vamos falar mais de presbítero, vamos falar mais dos homens de Deus, vamos falar mais. Irmãos, eu sei que tem muitos homens de Deus, presbítero, eu sei que tem. Eu sei que
Tem muitos homens de Deus. Quando eu pego pesado aqui, eu pego pesado sobre os vagabundos de púlpito, que tem assim, né? Vagabundos. Homens que verdadeiramente é uma vergonha para o evangelho. Uma vergonha. E nós temos que bater de frente. Se não bater de frente, vai virando o quê? Né? Vai virando o quê na obra de Deus? Então veja aqui. O Espírito Santo concede dons aos cristãos para o ministério na igreja local. Dentre eles, os presbíteros, que agem no socorro e no governo da igreja. De acordo com o Novo Testamento, temos o presbítero ou bispo, são sinônimos, né? Os presbíteros e bispos, dois homens para o mesmo cargo, significados semelhantes, eram pessoas maduras, com sabedoria espiritual e experiência espiritual. Aquele que conduz e cuida o rebanho de Deus, né? No período apostólico, a organização da igreja era bastante simples. Havia os pastores e os presbíteros e diáconos, né? Vários presbíteros supervisionavam o trabalho de cada igreja. Alguns deles encarregados de presidir, trabalhar com a organização e o governo da igreja, e outros ficavam dedicados apenas na docência da casa do Senhor. Paulo apresenta 16 qualidades que deveria estar presente no homem que desejava servir como presbítero. Todo homem que deseja servir como presbítero, Paulo apresenta 16 qualificações. Se você deseja ser um presbítero, aprenda. Paulo exige de você 16 qualificações. Entendeu? O fato de Paulo aconselhar Timóteo a usar vinho era com fins medicinais. Infelizmente, alguns dos membros da igreja de Corinto embebedavam-se até nas refeições de comunhão que acompanhavam a ceia do Senhor. Era lá em Corinto. O povo gostava tanto de tomar vinho que ficava bêbado. Vamos ler? Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, irmão. Vamos ler, né? Primeiro aos Coríntios 11 e 21. 11 e 21. Olha o que diz aqui. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Na igreja de Corinto, o povo metia a cara, ficava bêbado na hora da Santa Ceia. Esse negócio de tomar vinho não é de Deus, meu irmão. Os judeus diluíam o vinho com água para que não ficasse forte demais. Naquele tempo, sabia-se que a água não era pura, de modo que seria mais saudável beber com moderação o vinho diluído. E diz aqui a palavra de Deus sobre o presbítero, que seja contencioso. Contencioso é aquela pessoa que não tem prazer em contendas.
nem procure briga. Pessoa que vive procurando briga, procurando confusão e procurando encrenca, não serve para ser presbítero. Não andem pelo mundo afora com os punhos fechados, prontos para lutar e carregando um revólver teológico na perna das calças. Não tem gente assim? Isso são palavras de Charles Spurgeon. Quem tem pavio curto, normalmente não serve para ser presbítero. Os presbíteros não devem trabalhar por sórdida ganância. O presbítero não pode ser neófito. A palavra neófito significa literalmente recém-plantado.